Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal Eletrônica para Makers. Neste vídeo de hoje vamos apresentar um quadro diferente para o nosso canal, que vou chamar aqui de autópsia. E escolhi este nome porque é uma cirurgia que se faz com cadáveres. O cadáver que escolhi para abrir hoje é este aparelho, que consiste em um receptor de sinal de TV via satélite. Vamos abrir este aparelho, examinar o seu conteúdo e canibalizar os componentes, a fim de reaproveitá-los para outros projetos. Então deixe o seu like no vídeo, pois já vamos começar. Este aparelho que tem em mãos é um receptor de sinal de TV via satélite da marca Quasar, modelo QA7000. Se você está curioso a respeito deste aparelho, você pode visitar o meu site, onde você encontrará o manual de instruções que eu digitalizei. E você, costuma desmontar aparelhos para reaproveitar peças também? Escreva no campo dos comentários que eu quero saber. Eu não tenho certeza da data de fabricação desse aparelho, mas eu acredito que ele foi fabricado em torno do ano de 1993. Naquela época, as televisões só tinham uns 5 ou 6 canais e muitas vezes a sintonia de cada canal era difícil, sendo que muitas vezes você tinha que se contentar com uma transmissão ruim. Como alternativa, as pessoas poderiam comprar uma antena parabólica e receber sinal diretamente do satélite, que era muito melhor. Assim, esse aparelho era instalado entre a TV e a antena parabólica. Aliás, foi somente depois que instalamos a antena parabólica que comecei a assistir a MTV. Naquela época, a MTV era um canal que só transmitia em São Paulo. E como eu sou de Campinas, para assistir a MTV na minha cidade era necessária essa antena parabólica. Bom, para mim não interessa saber se esse aparelho está ou não funcionando, pois isso não vem ao caso. Eu não tenho intenções de usar esse aparelho, já que é uma coisa que não tem mais nenhuma utilidade. Por esse motivo, eu resolvi fazer esta autópsia eletrônica. Eu realmente não sei o que vou encontrar dentro deste aparelho, e esta será a primeira vez que vou abri-lo. Pelo que já vi na parte de trás, eu só tenho uma noção das peças que vou encontrar aqui dentro. Mas antes de abrir, vamos dar uma olhada por fora. Este aparelho está dentro de um gabinete totalmente feito de metal. Somente a parte da frente é feita de plástico. Só o gabinete já dá para reaproveitar para algum outro projeto, então não vamos descartá-lo. Na parte da frente temos este painel completamente escuro que mostra apenas um único botão para ligar e desligar, e outros 2 botões para selecionar canais. Este painel, eu sei por experiência, tem muito mais coisas ocultas por trás. Ele tem pelo menos um display e no manual aparecem mais coisas também. Na parte de baixo temos 4 borrachas que servem de pezinho para este gabinete. Estes pezinhos são muito úteis em qualquer tipo de projeto. Há alguns anos, por exemplo, estive correndo atrás de pezinhos como este e simplesmente não encontrava em lugar algum aqui em São Paulo. Mais tarde eu consegui encontrar, mas até isso acontecer eu tive que me virar com algumas gambiarras. Esse tipo de coisa é bom guardar. Ainda na parte de baixo podemos ver que existe um adesivo. O que está escrito nesse adesivo nos leva à conclusão de que este aparelho já foi levado antes em uma assistência técnica. Nesta etiqueta está escrito faiscamento interno e parada de funcionamento. Como disse antes, não me interessa saber se esse aparelho funciona ou não. Os componentes que eu retirar daqui, sejam eles quais forem, serão testados depois individualmente. Na parte de trás temos uma aparência mais interessante. Aqui temos uma chave seletora de canal 3 ou 4, o que indica que este componente que está dentro é um modulador de RF. É deste componente que sai o sinal que vai para a televisão. O sinal que vem pela antena parabólica vem pelo cabo que é conectado a um outro componente, muito parecido com o modulador de RF, mas este é um sintonizador de sinal de satélite analógico, onde aqui está escrito IF-IN. Bom, já vimos o suficiente por fora e agora vamos abrir e ver o que tem dentro. São 4 parafusos que fecham o gabinete deste aparelho, 2 em cada lado. Vamos abrir e expor as entranhas deste aparelho para fora.
primeiro componente que chama atenção é esse transformador. Este aparelho não tem uma chave seletora de tensão entre 110 e 220 volts, por exemplo, sendo que ele foi justamente criado para ser alimentado só com 110 volts. Esse transformador está muito bem preso ao gabinete por 4 parafusos grandes e até esses parafusos estão cobertos por uma resina difícil de sair. Junto com o transformador, podemos observar que existe uma pequena placa que serve de suporte para um fusível. Este fusível está envolto por uma outra resina. Ao que me parece, se queimar o fusível, seria necessário trocar toda essa plaquinha. Que grande sacanagem do fabricante! Em seguida, temos esses transistores que estão presos na carcaça por meio de parafusos. Como esses componentes nunca foram soldados na placa, seu aspecto é como se esses componentes fossem novos. O que mais tem nesse aparelho? O próximo passo é continuar desmontando tudo para soltar a placa principal. Esta placa principal tem vários componentes úteis, começando pelos capacitores eletrolíticos. O próximo item que sai é o componente de entrada de sinal, que já mencionamos antes. Este item está diretamente parafusado na carcaça e não está soldado em nenhuma placa. Muito fácil de soltar.
por fim, temos esta última placa que aparentemente não tem muita coisa interessante para reaproveitar. Mas antes de terminar, tem ainda mais uma última parte desse aparelho para verificar que é uma placa de circuito do painel da frente. Este painel está preso apenas por alguns parafusos e sua remoção é também simples. A primeira coisa útil que sai desse painel é um push button com trava. Ele tem uma ponta de plástico e está envolto por um espaguete, um isolante termorretrátil. Não sei se isso tem outro nome em outras regiões do Brasil. Esse tipo de componente convém guardar e é muito útil também para diversas aplicações. Neste mesmo painel temos também um display duplo de 7 segmentos, 4 LEDs em formatos diferentes e interessantes e, para minha surpresa, tem também esse processador Zilog. Bom, agora acabamos de expor as entranhas. Chegou a hora de analisar coisa por coisa que extraí desse aparelho. A primeira peça que vou comentar aqui é esta, que se trata de um modulador RF. Esta era a peça que eu estava desejando mais e me motivou a fazer toda essa autópsia. Esta peça é responsável em converter sinal analógico em algo que dá para ser visto numa televisão, tanto que dá para selecionar canais 3 e 4. Com esta peça eu pretendo fazer um projeto de câmera de vigilância e conectar diretamente à minha televisão. É um outro projeto que, quando estiver pronto, eu coloco aqui no site e no meu canal no YouTube. A próxima peça é bem parecida com a anterior e é um sintonizador de sinal satélite analógico fabricado pela Sharp, com referência BSFA 73G16. Infelizmente não vou ter muita utilidade para ela e provavelmente vai para o lixo. O próximo item é um conector RCA fêmea. Eu não tenho nenhuma utilidade imediata para esse tipo de componente, mas quando você está removendo componentes de uma placa e surge esse tipo de coisa que é fácil de retirar, você se pergunta por que não guardar, certo? Um componente desse tem diversas aplicações, não ocupa muito espaço e pode ser útil algum dia. Este outro conector é outro que vale a pena guardar, embora eu não tenha planos de usá-lo agora. A maioria desses componentes que retirei não vou usar agora. Desta placa também foi possível extrair estes capacitores eletrolíticos, um capacitor variável, 4 transistores NPN, que estão praticamente novos. E também temos mais esta peça, fabricada pela Sony com referência SBX 1483. Esta peça se trata de um receptor de infravermelho, uma curiosidade que resolvi pegar para ver o datasheet depois. Algumas dessas peças eu guardo também para estudar sobre o seu funcionamento. Em seguida temos estes LEDs vermelhos, com um formato muito diferente. Temos também esses dois push buttons e esses dois cristais osciladores. O próximo item é um display duplo de 7 segmentos.
E por último, um processador Zilog. Fiquei surpreso de encontrar esse componente na placa do painel. Aparentemente o mostrador de canais era controlado por uma CPU. O Zilog é um processador utilizado em microcontroladores. Nem imaginava que veria isso dentro deste aparelho. Eu confesso que não conheço absolutamente nada sobre esse processador e estava na minha lista de coisas para aprender. Bom, pelo menos agora eu já não preciso mais ir comprar. O último item que temos aqui é o transformador. Aqui consta uma referência LT316000300, mas esta informação não serve para muita coisa, pois já procurei no Google e não encontrei nada. Neste caso será necessário ligar o primário desse transformador na tomada e medir a tensão que sai no secundário. Uma informação interessante é esta frase, Built-in Thermal Fuse, que significa fusível térmico incorporado. Como sabemos, o transformador tem 2 enrolamentos. Em outros casos, podem ter até mais enrolamentos. Neste transformador, se removermos o adesivo em volta do enrolamento, vamos nos deparar com um componente que é o fusível térmico. Em outras palavras, se esse transformador chegar a se aquecer, o fusível térmico queimará antes do transformador entrar em curto. Como podem ver, uma boa autópsia como esta pode ser fonte de aprendizado, pois é uma boa fonte de partida para obter novos componentes e estudar seu funcionamento. Na maioria dos casos, porém, você já conhece os componentes e eles vão parar no seu estoque, alguma caixa de sapato velha que você guarda por aí. Agora eu quero mostrar para vocês um brinde. Bom, você assistiu o vídeo até aqui e eu quero dar um presente para vocês com uma pequena curiosidade. Nada muito sofisticado. Venha conhecer a sua surpresa. Hoje não é muito comum, mas antigamente as tomadas de árvore de Natal tinham esse formato. Quando queimava as lâmpadas, você jogava tudo isso fora e comprava outro, certo? Mas aposto que você nunca verificou o fusível para ver se estava queimado. Isto mesmo, esta tomada tem uma caixa de fusíveis dentro dela. Basta apenas empurrar para fora esta pequena tampinha e pronto. Aposto que você não sabia disso, né? Bom pessoal, muito obrigado por assistir este vídeo. Nosso propósito aqui, além de entretê-los com eletrônica, também é agregar conhecimento, curiosidade e, sobretudo, motivação e paixão. Se você gostou desse vídeo, peço que dê um like, pois isso ajuda muito em promover o canal. Se você se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo. E se você tiver alguma sugestão, escreva nos campos dos comentários. Você também pode enviar um e-mail para mim, que está na descrição desse vídeo. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigado por assistir. Até mais!